Muito boa tarde, amigas e amigos. Oração, ação, fundamental. Essa disciplina, esse hábito, essa prática. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Muito bom estarmos aqui. Hoje vamos retomar aqui O Consolador, nosso guia de viagem, dando continuidade a um estudo de um tema que mexe com muita gente, a teoria, digamos assim, das almas gêmeas. Almas gêmeas é uma teoria muito antiga, anterior ao próprio Espiritismo, que fala que as criaturas foram criadas aos pares, que todos nós trazemos em nós, em nossas vidas, em nossas existências, uma outra metade, uma outra alma que nos completaria, em relação à qual teríamos uma atração irresistível, assim como ela por nós, como um amor especial na criação. Perguntados por Kardec a respeito dessa teoria, os espíritos disseram que não há base para ela, que não há uma atração irresistível, uma compulsão, uma completude de uma alma na outra nesse sentido. Isso há 150 anos atrás, na década de 1940, foi retomada a pergunta para Emmanuel, e atualmente, como apontamos no encontro passado, já há espíritos de grande envergadura, que realizam um trabalho extremamente importante na Terra, por médiuns confiáveis, que apontam não exatamente a teoria das almas gêmeas, mas que a criação dos espíritos se dá a partir de mônadas, grandes princípios espirituais que se repartem em 12 e que depois cada um desses 12 se reparte mais uma vez em outros 12, constituindo um total de 144 espíritos oriundos de uma mesma mônada e que constituem uma certa família especial que se impulsionaria e que se responsabilizaria um pelo outro a ponto de uma das 144 que alcançasse, quando alcança, um patamar angélico, arcangélico, de alguma forma puxaria todas nessa evolução, assim como uma das 144 que se mantivesse em sombras muito espessas, também atrasaria todas as suas, digamos assim, irmãs, exigindo, puxando de todas uma espécie de mutirão de resgate dessa alma mais sombria. Nós não temos condição
espiritual, não temos estatura espiritual de validar ou de invalidar nenhuma das teorias. Ao contrário, nós, quando nos deparamos com alguma situação desse tipo, nós deixamos a ideia em stand-by e a ela voltamos a cada novo estudo, deixando para um futuro, conforme os estudos evoluírem, o avanço do nosso entendimento a respeito disso. Repassamos para vocês o entendimento que nos é possível nesse momento a partir das colocações de Emmanuel. Vamos lá? Trata-se da questão das questões 324 a 326. No fundamental subitem desse livro que trata da questão do amor. Se o amor é como é, apontado por Jesus como o princípio, a origem, o assunto mais importante da vida, ao dizer, por exemplo, que o amor cobre a multidão dos pecados, que o amor é o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que o amor é o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que o amor é a essência do próprio Deus, ao dizer que Deus é amor. Esse é, sem dúvida, o tema de nossas vidas. E se nós não temos a pretensão de nenhum dos menores aos maiores temas desse livro ou de qualquer estudo dar palavra final sobre nada, muito menos sobre o amor. Mas, sem qualquer temor, sinalizamos com o Mestre, por todas essas colocações trazidas por Jesus, que esse é o assunto não apenas dessa vida e de todas as vidas passadas, mas ainda de várias vidas futuras. Vamos então a ele? Questão número 324. Bom, lembramos que na 323, Emmanuel afirmou a existência das almas gêmeas, sem detalhar o que seria. Aqui, na 324, questiona-se Emmanuel nos seguintes termos: existe nos textos sagrados, nas escrituras, algum elemento de comprovação para a teoria das almas gêmeas? Pede-se, então, de Emmanuel alguma citação de apoio à teoria por ele apresentada. E a resposta vem: somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Aponta então Emmanuel que para essa consideração que na Gênese antecede a criação da mulher, na Gênese, vocês lembram, foi criado primeiro Adão e depois criada Eva, de Adão. Antes da criação da mulher, de Eva, está escrito: e Deus considerou que o homem não deveria ficar só. Não se atendo à singularidade da interpretação de que isso foi a base da criação da mulher, Emmanuel interpreta aqui que por não querer que o homem fique só, é que as almas foram criadas como separação de um mesmo princípio, como
uma espécie de apoio mútuo para o longo das existências. Interessante, não é? Questão 325. A atração das almas gêmeas é traço característico de todos os planos de luta na Terra? É parte da revelação espírita que não apenas nossos corpos provêm dos animais, mas que o próprio princípio espiritual que nos anima vem evoluindo ele mesmo do átomo ao arcanjo, passando pelos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angélico. Essas almas gêmeas estariam caracterizadas em todos os planos da evolução de luta na Terra? Pergunta-se a Emmanuel. E a resposta é a seguinte: o universo é o plano infinito que o pensamento divino povoou de ilimitadas e intraduzíveis belezas. Para todos nós, o primeiro instante da criação do ser está mergulhado ainda num suave mistério. Assim como também a atração profunda e inexplicável que arrasta uma alma para outra no instituto dos trabalhos, das experiências e das provas, no caminho infinito do tempo. A ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo. Situa-se então Emmanuel numa relatividade de conhecimento que ainda teria muito a evoluir. Então a ligação das almas gêmeas repousa para o nosso conhecimento relativo nos desígnios divinos, insondáveis na sua sagrada origem, constituindo a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Atestou então sua própria incompletude, sua própria dimensão relativa diante do conhecimento absoluto, especialmente no campo da origem da vida. Como, aliás, as almas, os espíritos de luz, em diversas passagens de O Livro dos Espíritos, falam que a descrição da origem da criação, da ação de Deus, ainda era obscura para o estágio de evolução das criaturas da Terra. E continua Emmanuel: separadas ou unidas nas experiências do mundo, as almas irmãs caminham ansiosas pela união e pela harmonia supremas, até que se integrem no plano espiritual, onde se reúnem para sempre na mais sublime expressão de amor divino, finalidade profunda de todas as cogitações do ser, no dédalo do destino. Uma passagem singular, bela, poética das respostas de Emmanuel. Atesta, confirma, ratifica a sua posição da existência das almas gêmeas, situando-as mesmo como pontos de apoio mútuo no processo de expansão até o amor puro, infinito e universal, destino último de todas as criaturas. Pergunta 326, a última de hoje: a união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal?
Aqui surge um aspecto muito interessante. Até em relação ao amor, os seres humanos competem, guerreiam, atacam-se. Não é interessante ou trágico isso? Pergunta-se para Emmanuel se a união das almas gêmeas, a interreferência que uma alma tem na outra, segundo o instrutor espiritual, se isso não constituiria uma restrição, um empecilho ao amor universal. E nós podemos dizer com tranquilidade que todas as formas de amor valem a pena, assim como todas as tarefas de uma escola são importantes, cada uma, para a fase de desenvolvimento em que cada aluno está. Não há lição mais importante se a trigonometria, a equação de primeiro grau, os números na educação infantil ou a programação, matemática de computadores, no ensino superior, na pós-graduação, no pós-doutorado, porque cada uma dessas lições atende à possibilidade e necessidade de cada aluno em cada fase de desenvolvimento. Então, toda lição é importante para aquele que a recebe. Podemos dizer, porém, que sim, como a pergunta coloca, uma forma de amor será uma restrição ao amor universal se ela se concebe, se ela é vivida com exclusividade. O que é viver um amor em exclusividade? É aquela vivência na qual se tem aquela experiência de amor em exclusão de outras formas de amor. Frequentemente, o ser humano vive um amor, vive com tanta intensidade um amor quando se depara, quando tem essa vivência, que exclui todos os demais, a ponto de, por exemplo, com a morte de um dos amores, seja ele um animal, seja ele um filho, seja ele um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, a criatura que fica na terra se fecha, se deprime, não vê mais sentido na vida. Esse é um exemplo claro, um fenômeno tão comum, um exemplo claro de amor exclusivo, excludente. Outro exemplo é daqueles que se ligam tanto a pets, a animais, cachorros, gatos, por exemplo, consideram tão superior o afeto que um animal dá ao seu tutor, que descarta, que exclui, que coloca num segundo plano outras formas de amor, inclusive com seres humanos. São exemplos de amor exclusivo. Um amor que restringe, que bloqueia, que ao invés de ser um trampolim que impulsiona a formas mais amplas e mais profundas de amor, são amores de algema, de posse, de apego, que restringem. Nos casos mais graves, há a questão de ciúmes tão possessivos que se tornam em violências, como essa abominável, tenebrosa onda de feminicídios que acontece no Brasil e no mundo,
onde tantas pessoas, tantos homens, matam suas parceiras pelos mais pueris motivos, sem que, é claro, houvesse qualquer motivo que justificasse um feminicídio. Assim como, a título de amor à pátria, desde o início da humanidade, as pessoas imbuídas no tal amor à pátria se julgam no direito de matar outras pessoas que têm igualmente amor às suas pátrias. A título de amor próprio, gerações e gerações, por séculos na Europa, viveram, por exemplo, o Instituto do Duelo, no qual, quando atacados em seu amor próprio, em sua honra, um cavalheiro tinha por obrigação desafiar ou aceitar o desafio do duelo, no qual colocava-se na absurda posição de decidir, de optar entre ser assassinado ou ser assassino. Tempos tenebrosos. Instituto do duelo que o Espiritismo, quando surgiu, veio atacar. Será isso amor próprio? Será aquilo amor à pátria realmente amor? Será o amor do feminicídio realmente amor? Fica a critério de cada um avaliar e ver como determinados sentimentos qualificados, muitas vezes de amor, são bloqueios e não impulsos ao amor universal, trazido, ensinado e exemplificado por Jesus Cristo. Vejamos então o que a pergunta 326 recebe de resposta por parte de Emmanuel. A união das almas gêmeas pode constituir restrição ao amor universal? E ele diz: o amor das almas gêmeas não pode efetuar semelhante restrição. Porquanto, atingida a culminância evolutiva, todas as expressões afetivas se irmanam na conquista do amor divino. O amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. Surge em nossas mentes a imagem da criança que ensaia os primeiros passos e que, para apoiar, para lhe dar segurança, o pai, a mãe, um adulto qualquer, um irmão, lhe dá a mão, apoia as duas mãos do bebê nas suas duas mãos e vai com ele caminhando e lhe dando segurança. Depois, tira uma das mãos e segura apenas com uma mão. Depois, coloca-se à sua frente para estimular que a criança venha até ele, segurando-o numa situação de queda. Essa figura é muito interessante para falar do papel do outro na conquista do amor. O papel do outro na conquista do amor é tão importante quanto o papel do outro na conquista do andar. Um dia, é claro, todos caminhamos sem qualquer apoio, não é? E aqui Emmanuel fala que um dia todos nós sentiremos o amor que em certos momentos foi dado à alma gêmea por toda a humanidade. Será uma espécie de padrão a ser estendido e expandido para toda a humanidade. Muito interessante, não é?
Vejam vocês como é bom estudar espiritualidade em geral e, no caso de hoje, estudar o tema dos temas da expansão e da evolução, que é o amor. Muito bom. Trazemos agora as observações dos amigos para encerrarmos nosso encontro de hoje. Igor Galvão dizendo que vai assistir mais tarde e vai fazer uma pergunta. E lança uma pergunta que ele diz para distrair o grupo. Se a gente evolui sempre e o objetivo é a perfeição, vai chegar um momento em que todo mundo será perfeito. Nesse dia, o universo para de funcionar porque não tem mais nada para aprender. Ou a gente vira co-criador e começa a brincar de Deus em outros planetas. Em primeiro lugar, esse dia que o universo para de funcionar não existe, porque, como disse Jesus, Jesus disse assim: eu trabalho até hoje e meu Pai trabalha também. Ou seja, impossível imaginar um momento em que Jesus para de criar princípios espirituais. Ou seja, tudo sai de Deus, princípio espiritual primário, e tudo volta a Deus, princípio espiritual perfeito. Dá para imaginar um ciclo permanente e contínuo, dentro dos enormes limites que nós temos de entender toda essa mecânica. Mas, sim, quando próximos de Deus, então, se para Emmanuel para nós é ainda mais oculto o momento da criação e o momento do retorno, por assim dizer, da criatura ao Criador. Mas, quanto mais se aproxima do Criador, mais a criatura se transforma em, sim, co-criador com Deus, onde vamos, sim, cooperar com Deus na criação de mundos, na criação de humanidades, como Jesus mesmo fez em relação à Terra, como descrito no Evangelho de João, que diz que no início era o Verbo, depois fez-se a luz. Isso quer dizer que Jesus estava diante da Terra lá nos primeiros momentos que a ciência descreve como uma bola de fogo. Desde aquele tempo, Jesus já trabalhava pela Terra, pela humanidade, por nós. É o exemplo máximo que nós mal podemos alcançar dos limites e das possibilidades da evolução do Espírito para Deus. Muito bem. Sueli Duque dando o seu boa noite. Igor agradecendo todos os amigos pelas trocas valiosas, que também acompanha pelo Facebook, o que nós estimulamos vocês a fazer. Há um canal com o meu nome no Facebook que tem muito mais material do que aqui. Há palestras, há outros estudos rápidos que fazemos toda semana a respeito do Evangelho, que nós indicamos a todos vocês. Cida Mello, nos trazendo o desejo da bênção de Deus para todo esse ano, que nós estendemos a todos os amigos. Marco Aurélio Trindade, falando do amor, essência de toda existência, sem dúvida. Lúcia Galvão dando seu boa noite, Andréa Santos também, Adelaide Dias também, Enirca Jazeira vibrando pela amiga Mônica Silva, ao que nós somamos os nossos bons pensamentos, e dando também o seu boa noite a todos. Um prazer estar com cada uma e cada um de vocês aqui. Convidamos para amanhã darmos continuidade aos nossos estudos. Um grande abraço a todos, paz e bem, até amanhã.